essa gravação aí para todos vocês. Eu vou dar uma olhada no que está acontecendo no chat, por que ele não ativou, e eu vou tentar reativar aqui, tá bom? Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui no nosso webinar, a gente agradece pelo tempo de vocês, a gente sabe muito bem que o tempo hoje com a correria do dia a dia, você passar 30, 40 minutos aqui com a gente, ouvindo um pouco de conteúdo não é fácil, mas a gente quer agradecer porque a gente preparou um conteúdo bastante importante e para todos vocês que estão no mundo do vídeo monitoramento, tenho certeza que é fundamental ouvir um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar justamente sobre o vídeo monitoramento em nuvem. Pois é, a gente já vem falando do vídeo monitoramento em nuvem há um bom tempo, isso cada vez mais vem ganhando força, novas funcionalidades estão surgindo, VMS cada vez mais focados na nuvem, né? Estão surgindo, a EagleEye é um dos principais VMS, e depois o Zé Neto, que é da EagleEye, vai explicar, é o Country Manager da EagleEye, vai explicar um pouco do grande diferencial da EagleEye com relação aos outros VMS em nuvem. Sem dúvida, um ponto importante é que a EagleEye, o VMS da EagleEye, ele foi construído para ser colocado na nuvem, para rodar na nuvem. Tá? Ele não saiu de on-premise e hoje ele foi simplesmente colocado na nuvem, não é isso, ele foi simplesmente construído para ser utilizado na nuvem, mas obviamente o Zé Neto ele vai... Aliás, Zé, você está por aí, você quer dar um oi aí, cara? E aí, pessoal? Fala, Eric. Obrigado aí pelo convite, cara. Valeu, eu que agradeço, cara. Mas a gente vai entrar em detalhes, obviamente o Zé vai entrar um pouco mais no detalhe do próprio VMS, do funcionamento do VMS, vai falar um pouco, vai colocar alguns slides, mas o mais importante aqui é a gente mostrar um pouco da plataforma. Mas antes da gente entrar especificamente aí na nossa pauta, né, no nosso assunto, eu gostaria de falar rapidamente a respeito da Cial Telecom, que hoje faz parte da Convergent. Eu não sei se todos vocês já sabem, mas hoje a Cial Telecom, a partir do ano passado, foi comprado pela Convergent, que é um dos principais integradores mundiais de segurança, e a partir do ano passado, meados de abril do ano passado, a Cial Telecom passou a fazer parte da Convergent. Eu gosto de colocar esses big numbers aqui muito mais para elucidar algumas coisas, de quanto tanto a Cial Telecom quanto a Converge são integradores de fim a fim, ou seja, a gente começa desde o início do projeto, até a implementação, até o fornecimento de produtos e até a manutenção do projeto. Então, obviamente que a grande importância disso é que a gente consiga, pelo menos, dar respaldo para a nossa equipe, seja para a nossa equipe de vendas, de pré-vendas, quanto a nossa equipe de campo, um respaldo relacionado a conhecimento daquilo que eles estão fazendo. Por isso que a gente investe tanto em certificações. Tá? Hoje a gente está mais ou menos com 7 mil colaboradores. Outro ponto importante é que nós estamos aí com mais de 20 mil projetos concluídos, e quando eu falo desse número, eu quero dizer que a gente tem praticamente experiência em praticamente todos os segmentos de mercado. Hoje é difícil a gente pegar um segmento onde a Cial Telecom / Convergent não atua. Tá? Então, essa é para mostrar para vocês que estão todos aí, independente do segmento que vocês estão, vocês podem ter certeza que em algum momento, provavelmente, a gente deve ter atendido ou vocês, ou mesmo alguma empresa que seja do mesmo segmento que vocês. Então, esse que é o ponto. Estamos crescendo exponencialmente, já estamos com 7 mil colaboradores, e pelo menos no Brasil e América Latina, esse crescimento está sendo gigantesco mês a mês. Tá? Aqui um pouco da distribuição dos nossos escritórios, claro que esses são escritórios que a gente passou a ter também, claro, passou a fazer parte, que são os escritórios da Convergent. Hoje nós temos operação aí na Europa, na América do Norte, agora na América Latina também, na Ásia, Oceania, então a gente tem praticamente cobertura aí no mundo todo. Obviamente, se vocês tiverem operações nesses países ou nesses continentes, conversem com a gente, porque provavelmente a gente vai ter um escritório da Convergent que vai poder auxiliá-los em cada uma dessas regiões. Eu não quero me estender muito, eu quero falar um pouco rapidamente do nosso portfólio aqui, também não vou entrar muito no detalhe. A Cial Telecom sempre foi uma empresa muito conhecida dentro do mundo de áudio e vídeo, então implantando video walls, a parte de automação de ambiente, digital signage. Hoje nós temos soluções proprietárias quando a gente fala de video wall, de gerenciamento de conteúdo para video wall, nós temos uma solução proprietária de digital signage, somos também... construímos salas multimídia. Acho que um bom exemplo de sala multimídia aqui que eu estou falando é, por exemplo, um teatro ou uma sala onde permite, dentro de uma empresa, onde você pode fazer brainstormings, onde existe uma boa integração entre áudio e vídeo, onde essa integração é utilizada para justamente dar vazão à criatividade
e a vazão a conteúdo, né? Então, isso são as salas multimídia. A gente tem a parte de mídia e entretenimento, que era conhecido por Cial Broadcast, que é uma parte muito focada em emissoras de TV, toda a parte, todos os equipamentos relacionados a principalmente o broadcast de imagens. Então, a gente tem uma área só focada nisso. Temos outra área também importante, que não é bem uma área, mas a gente costuma chamar de Cial DAS, que é vocês podem também adquirir todos os nossos o nosso projeto, a nossa consultoria, os equipamentos e toda a manutenção do projeto baseado em locação. Então, basicamente, tudo que a Cial Telecom vende pode ser também adquirido na forma de locação. Temos a parte de serviço, que é justamente a parte de manutenção do projeto, a parte de manutenção corretiva, o técnico residente on-site, ou mesmo remoto, o que nós chamamos de Cial Care. Então, a gente tem aí um guarda-chuva de serviços bastante amplo para manutenção do projeto, para manutenção das soluções que foram instaladas. Cial Building é toda a parte de cabeamento, a gente chama de BMS, né, que é a parte de Build Management Systems, ou de automação predial. Então, aqui a gente está falando de fibra ótica, de cabeamento estruturado, da automação predial em si. Eu estou falando aqui de controle hidráulico, controle de energia elétrica, e a partir daí você ter uma eficiência energética dentro daquele edifício bastante importante. Então, é disso que a gente fala da automação predial. A gente já tem bons cases a respeito disso. E, aliás, eu faço um convite para todos vocês que quiserem conhecer um pouco mais dos cases da Cial Telecom, de quem é a Cial Telecom Convergent. Eu sugiro que todos vocês procurem lá no YouTube, por Cial Telecom, vocês vão lá, vão encontrar vários cases de sucesso que nós já construímos durante esses anos. Então, acho que vai ficar muito interessante para vocês entenderem um pouco do que a gente faz e dos projetos que nós já implementamos. Existem duas áreas novas, que é a área de cibersegurança e data center, que foram implementadas também a partir do ano passado. Estamos investindo bastante em cibersegurança, até porque é algo que todas as empresas vêm investindo, ninguém não poderia ficar de fora, uma vez que grande parte dos nossos clientes necessitam de cibersegurança ou da segurança digital. Então, a gente tem a parte de firewall, proteção de dados. Então, precisou de alguma coisa com relação à cibersegurança, podem entrar em contato conosco. Nós temos uma equipe de pré-vendas aqui bastante especializada que pode ajudá-los com relação a projetos relacionados à cibersegurança. Data center, aqui eu estou falando também, muito parecido com a parte de building, também a de automação do data center. Aqui eu estou falando de automação do ar-condicionado, justamente o sistema de resfriamento, a operação e manutenção do data center, também é algo que vem crescendo no Brasil. Existe uma expectativa de crescimento de data centers bastante importante nos próximos 5 anos aqui no Brasil, então a gente está entendendo que é um mercado bastante promissor e a gente está investindo com uma equipe própria para justamente conseguir atender esse mercado. Cial Connect é justamente a nossa área do escritório criativo. A gente também desenvolve muitas soluções internamente. O Cial Connect é justamente a parte do escritório criativo desenvolvendo essas soluções. Temos muitos desenvolvedores internos que, como eu falei lá atrás, nós temos a nossa própria plataforma de Video Wall, que é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo chamado Horus Wall Control, né? Quase que eu esqueço do nome. Horus Wall Control, que é o nosso gerenciador de conteúdo. Temos o Horus DS, que é o Horus Digital Signage, para justamente subir campanhas de digital signage. Aí eu estou falando para os mais diversos segmentos, mas é muito conhecido dentro do segmento de varejo. Provavelmente vocês devem ter visto andando por um shopping center as telas de digital signage, e nós temos aí uma solução para isso proprietária. Comunicações unificadas, a gente está falando aí de videoconferência, telefonia IP, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas a parte de contact center também, cidade digital. E aí, por último, mas não menos importante, justamente relacionado ao nosso webinar de hoje, a parte de segurança eletrônica. Eu estou falando aqui de CFTV, nós também somos bastante especializados na construção de CCOs, somos especializados na parte de vídeo analítico. Quando a gente fala eu gosto de dizer, né, todo bom integrador, ele não é um vendedor de caixa, ele é um vendedor de inteligência. E o que a gente faz caso você precise de um projeto de segurança, fale com a gente, porque a gente, hoje, em contato com as centenas de parceiros que nós temos, e justamente por um nível de conhecimento bastante grande que os nossos pré-vendas têm, a gente vai conseguir, junto com você, criar um projeto de segurança, levando-se em consideração o que há de mais moderno no mercado, porque as pessoas costumam olhar o CFTV muito do ponto de vista de segurança, mas não é só isso. O CFTV ele também pode ser bastante relacionado à gestão de um ambiente. Devido à diversa quantidade de vídeos analíticos disponíveis no mercado, hoje é possível ser feito
é possível se fazer muitas coisas utilizando as câmeras de segurança, controle de acesso, integrar tudo isso, que é o mais importante, não ter situações onde simplesmente essas coisas trabalham apartadas, mas sim integrando tudo isso, que eu acho que é o ponto fundamental, que é onde nós, Ciel Telecom, conseguimos efetivamente ajudar. Zé, eu acho que é isso, cara. Eu vou parar de compartilhar aqui. Fica à vontade para compartilhar a sua tela, senão eu falo Beleza. aqui. Vou passar a palavra para você e vou tentar ver essa situação aqui do chat para liberação para todos, tá bom? Gente, Show. obrigado, Zé. A palavra é sua aí, cara. Opa, valeu, cara. Vocês conseguem, pelo jeito, vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, tá normal. A ideia aqui é o seguinte, eu vou mostrar rapidamente, do ponto de vista, vamos dizer assim, conceitual do que a gente faz, de que é Iguai, de como que a nossa plataforma funciona, é, de como que é a arquitetura dessa plataforma, quais os principais problemas que a nossa plataforma em nuvem resolvem. E a ideia é, mais para frente, eu já mostrar a plataforma em funcionamento, fazer uma demonstração aqui ao vivo, e mostrar para vocês um pouco das funcionalidades, as principais funcionalidades do sistema, tá? Rapidamente, queria falar bem basicamente sobre o que é a Iguai. Iguai é uma empresa americana. Hoje já é a maior empresa do mundo em videovigilância em nuvem, é o maior VMS com mais conexões de câmeras a nível global. A gente já vem conquistando aí uma presença grande no mercado, principalmente baseado em alguns fatores, em alguns pilares aqui que eu vou passar para vocês, mas que tem nos posicionado muito bem no mercado, tá? É uma empresa relativamente nova, foi fundada em 2012 pelo ex-fundador da Barracuda Networks, que eu acredito que muitos de vocês conhecem aqui, e a gente já está com uma presença global, com escritórios no mundo inteiro, data centers no mundo inteiro, e unidos com os principais parceiros de negócio, e um dos nossos maiores parceiros a nível global é a Convergent, aqui no Brasil, a Cial, né? Rapidamente, esse resultado de a gente ter o produto certo, no momento certo, atendendo uma demanda que já existe a nível global, que é a demanda de migração de on-premise para cloud, isso tem nos posicionado bem no mercado, a gente cresce bastante todo ano e a tendência é crescer mais ainda, tá? Baseado nisso, o que a gente tem hoje de desafios que acredito que a maioria de vocês tem do ponto de vista de gerência e de utilização de sistemas de vigilância on-premise, que a gente tem resolvido esses problemas com soluções 100% em nuvem, né? Primeiro é a capacidade que se tem hoje de fazer uma gerência e um acesso remoto de maneira unificada. O que quer dizer isso? A possibilidade de eu, com o meu login, com o meu perfil de usuário, utilizar e visualizar todos os sites ao mesmo tempo, sem a necessidade de ter que fazer logins individuais ou tá sujeito a banco de dados individuais em cada localidade. Quando você está usando múltiplos VMS ou múltiplos DVRs ou NVRs, né? Um outro detalhe é a capacidade ilimitada que você tem de escalonar, por exemplo. A gente está com casos aí já reais de algumas normativas de governo, por exemplo, que estão exigindo agora que um determinado setor de uma área fondegada, por exemplo, passe de gravar de 30 dias para 180 dias, ou de 90 para 180 dias. Só imagine o que você vai ter que mudar de infraestrutura para fazer essa migração, quanto que de storage que vocês vão ter que colocar para fazer isso. E com nuvem você faz isso com um clique no mouse, né? E tudo isso acompanha também uma carga muito grande de manutenções, de ciclos frequentes de upgrades, né? A necessidade que você tem que abrir a rede ou que investir em firewalls para que você não tenha um ambiente multi-sites vulnerável à cibersegurança, de você às vezes ter limitação de você querer aplicar uma inteligência artificial ou um analítico num legado, por exemplo. Então, todos esses problemas têm sido solucionados. Além de tudo isso,
seguindo uma tendência global que é a migração de on-premise para cloud, né? E por isso a gente tem se dado tão bem no mercado. A gente tem para resolver todos esses problemas, uma plataforma que chama Eagle Eye Cloud VMS, que é como o Eric falou, é uma plataforma que foi desenvolvida do zero para rodar em nuvem. A gente não passou por um processo, vamos dizer assim, de adaptação de um sistema on-premise que está rodando numa máquina virtual, numa nuvem pública. Não é assim. A gente foi desenvolvido para rodar em nuvem, que a gente chama de True Cloud. A nossa nuvem é uma nuvem que foi desenvolvida para trabalhar com vídeo, sem algumas pegadinhas que quem é do mercado de cloud sabe que tem nas nuvens públicas. Então, essa plataforma é baseada em alguns pilares, tá? Os pilares principais a plataforma ela foi desenvolvida num ambiente de infraestrutura dedicado para vídeo. A plataforma foi desenvolvida do zero para rodar em nuvem, como eu falei. É uma plataforma totalmente aberta, ou seja, todas as funcionalidades que eu vou mostrar para vocês aqui podem ser extraídas através de API, podem ser integradas com outros sistemas. A gente consegue absorver legado, ou seja, se você tem um parque de câmeras analógicas, um parque de câmeras IPs ou um parque de DVRs, você não precisa ter que refazer seu parque, a gente consegue trazer isso e migrar para a nuvem. A gente aplica uma camada de cibersegurança naquele ambiente que você tem hoje, para evitar de, por exemplo, um ponto de câmera se tornar um ambiente teoricamente exposto na nuvem, né? Então a gente aplica, eu vou explicar mais ou menos como isso aí. E além de todo um ecossistema de integrações e de parceiros que a gente tem da área de tecnologia que a gente integra de nuvem para nuvem, né? Então são vários pilares que posicionou a Eagle Eye no mercado da maneira como ela é hoje, né? Como eu falei, é uma plataforma 100% True Cloud, 100% desenvolvida para rodar em nuvem, e a gente não cai muito na pegadinha das nuvens públicas que às vezes colocam algumas dificuldades que o mercado muitas vezes conhece, essas dificuldades, né? Isso tem colocado a Eagle Eye como uma plataforma que é acreditada pelo mercado. Como eu falei, a gente tem crescido bastante com a ajuda dos parceiros como a Cial, por exemplo, e tem nos posicionado bem no mercado. Eu queria mostrar aqui, eu não sei o quanto técnico a audiência está aqui, mas de maneira bem simples, quais são as possibilidades que a gente tem do ponto de vista de arquitetura, tá? Então a gente tem hoje 4 possibilidades de trazer o legado, trazer um sistema de vídeo monitoramento para rodar em nuvem. A primeira, a gente usa basicamente quando a gente tem poucas câmeras e muitas localidades. Então você tem lá uma rede, por exemplo, de quiosques que tem 2, 3 câmeras. Então a gente tem a capacidade de pegar aquelas 2, 3 câmeras, as câmeras específicas, e jogar ela direto na nuvem. Ou, por exemplo, quando você tem um legado de câmeras IPs ou analógicas. Então a gente pega esse legado de câmeras IPs analógicas, utiliza um appliance que é colocado pela Cial Telecom como comodato. Então a Cial vai e coloca esse appliance como comodato. Esse appliance se chama Bridge. Qual é o papel desse equipamento? É justamente pegar os streams de vídeo dessas câmeras, seja analógico, seja vídeo analógico ou stream de vídeo, encriptar essas informações, criar um pacote, um túnel seguro com a nuvem, e na nuvem todas essas imagens são gravadas de acordo com a necessidade de cada cena, desde 1 dia até 5 anos. Então você pode ter câmera 1 gravando 2 dias, câmera 2 gravando 7 dias, câmera 3 gravando 6 meses, câmera 4 gravando 5 anos. Então não é esse equipamento que determina a quantidade de gravação, e sim por câmera e por resolução. O outro papel que esse equipamento faz é, como eu falei, criar um túnel seguro. Ele só se conecta com a nuvem, e
Caso haja alguma falha de conexão com a nuvem, ou seja, se cai o link, por exemplo, ele tem a capacidade de fazer um buffer local, ele segura essas informações, esses streams de vídeo por até 48 horas, e quando a conexão se restabelece, ele pega todo aquele buffer que tinha e joga para a nuvem. Na nuvem isso é monitorado, como eu falei, de 1 a 5 anos, de maneira ilimitada, ou seja, não há limites do quanto que cada usuário pode ver de vídeo ao vivo ou vídeo gravado. Não há limites pela quantidade de usuários que vão ver aquela quantidade de câmeras, ou seja, todo o acesso à plataforma é feita através direto da nuvem. Nunca esse usuário vai acessar diretamente isso aqui. O acesso é sempre feito através da nuvem. Então essa é a segunda possibilidade. A terceira, por exemplo, é quando você tem, por exemplo, uma deficiência na banda, uma deficiência de infraestrutura de conexão na rede. Então, e você quer usar a nuvem principalmente para gerenciar seus múltiplos sites de maneira segura. Mas a gravação você quer local. Então a gente tem um equipamento que chama CMVR, que também é colocado como comodato pela Cial. E esse equipamento ele grava localmente as imagens como se fosse um DVR, um NVR, porém o acesso a essas informações é feito exclusivamente através da nuvem. É como basicamente se a gente pegasse os servidores da nuvem e colocasse em cada site. Isso vai evitar que você tenha um consumo alto de banda aqui, porém, se você tiver a banda, você pode fazer uma redundância na nuvem. Então, por exemplo, eu quero gravar 30 dias aqui localmente, eu quero gravar 7 dias na nuvem. Então, você consegue fazer aí uma redundância tanto local quanto na nuvem, né? Na nuvem, todas essas imagens são gravadas com redundância tripla. Todos os data centers são layer 3 e layer 4, dependendo da sua localidade. Todas as certificações de cibersegurança, ou seja, o mais alto nível de infraestrutura de data center. E a quarta possibilidade é quando você já tem um legado, você já tem um DVR, você já tem um NVR, você já tem um VMS. Então, ao invés da gente pegar os streams direto da câmera, a gente vai pegar os streams desses equipamentos e jogamos na nuvem, que aí segue o mesmo processo dos outros dois, tá? Então a infraestrutura é basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui outra coisa. A gente está compatível com hoje se eu não me engano, mais de 5.000 modelos de câmeras. E caso haja algum modelo que você tenha que não está nessa lista de compatibilidade, nosso time de engenharia vai acessar e vai fazer essa integração acontecer. Mas hoje a gente está integrado com a maioria dos fabricantes a nível global. Você não precisa considerar a troca desses produtos por outros fabricantes, tá? A gente tem uma plataforma totalmente aberta, como eu falei. Então hoje você nunca consegue, como o Eric falou, para você montar uma solução única que atenda a necessidade do cliente, a gente tem que ir atrás de parceiros de tecnologia e unificar essa plataforma para que apresente uma solução que atenda aquela demanda específica. E não é o diferente entre nós. Então, pelo fato da plataforma da Eagle-i ser totalmente aberta, baseada em microserviço, em RESTful API e rodando em nuvem, a gente consegue, através de conexões de nuvem para nuvem, a gente fazer integração com diversos outros sistemas. Desde controle de acesso, ponto de venda, leitura de placa, portais dedicados, sistemas de gestão de alarmes, PSIM. Então tem várias integrações que já foram feitas. E um exemplo, eu sempre gosto de falar, é o exemplo da integração que a gente fez entre 3 nuvens que fazem parte do grupo de empresas da Eagle-i, que é a integração de nuvem de IoT, vídeo e controle de acesso. Então aqui a gente tem um cenário em que eu tenho múltiplas localidades, 3 nuvens trabalhando de maneira integrada via RESTful API, de maneira em que essas câmeras que estão aqui estão sendo gravadas nessa nuvem, esses controles de acesso, esses leitores aqui estão sendo gerenciados pela nuvem de controle de acesso,
E esses sensores de IoT estão sendo gerenciados pela nuvem de IoT. E essas nuvens estão conversando. A integração é em cima, não embaixo. Então, um sensor, por exemplo, chegou a uma determinada temperatura, esta nuvem aqui vai mostrar no dashboard dos sensores uma câmera que está vinculada àquele sensor. Então, e isso é possível tanto essas três ambientes em nuvem, como em outras que a gente já possui integração. E pelo fato de ter o API aberto, também pode ser integrado com mais ainda. Tá? Do ponto de vista de cibersegurança, não é, vamos dizer assim, não é novidade para ninguém o quanto que a expansão de superfície de ataques está acontecendo a nível global. E isso não é diferente, e essa vulnerabilidade não é diferente no setor de segurança. Muitos de nós sabemos o quanto que é vulnerável você fazer um acesso remoto num DVR, num NVR, numa câmera de maneira múltipla, de maneira multi-site, sem você ter que abrir as portas da rede, sem que você mantenha algum backdoor naquela câmera, naquele DVR. Então, e a gente tem exemplos, né? Exemplos de ataques que foram utilizados os DVR e as câmeras para acessar determinada rede do cliente. No nosso caso, como eu falei no início, a gente aplica o que a gente chama de câmera lockdown a partir do bridge. Então, todas as câmeras que estão conectadas abaixo do bridge, elas estão isoladas da rede. Então, por mais que você tenha um produto que vamos dizer assim, notoriamente conhecido como um produto vulnerável para um ataque, a gente torna aquele produto, aquele dispositivo lá na ponta mais seguro, porque a gente isola ele. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso aplicando uma camada de cyber, como eu falei, isolando a rede, ou seja, todas as câmeras que entram abaixo desse appliance são isoladas. Esse appliance ele só se conecta com a nuvem e todas as portas inbound desse appliance são fechadas. Então o cliente final, ele não precisa abrir as portas da rede para que a gente faça uma conexão naquele bridge, porque todas as portas inbound são fechadas. O bridge só se conecta com a nuvem e a nuvem e o usuário só se conecta com a nuvem. Tá? Então você cria aí uma barreira de segurança. A gente consegue, mesmo em legados que não tenham essas funcionalidades de analítico, de inteligência artificial, de LPR, a gente consegue, através da plataforma, aplicar uma camada de inteligência artificial, de analíticos, no legado existente. Então, qualquer câmera que entre na plataforma, a gente pode aplicar analíticos nela, desde contagem, intrusão, esses analíticos mais comuns. Esses analíticos não estão na câmera, estão entre o appliance e a nuvem. A gente pode aplicar também uma camada de inteligência artificial, de maneira que eu consiga fazer buscas por classificação de objetos em formato Google, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tipo, quero buscar uma pessoa com a camisa azul e o short cinza. Eu quero buscar uma BMW, eu quero buscar um Ford vermelho. Então você consegue fazer isso com uma camada de inteligência artificial que está sendo rodada diretamente na nuvem. Tá? E para finalizar, a questão do LPR, que é uma plataforma que a gente trouxe recentemente, que o LPR é feito pelo equipamento, pelo appliance e pela nuvem. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Depois a gente abre, eu posso... Deixa eu só, rapidinho, eu vi que tem várias perguntas aqui, pessoal, a gente vai deixar as perguntas para responder no final, tá? Então pode deixando aí, que no final a gente responde todas elas, só para não atrapalhar o transcorrer da apresentação. Beleza. Entrando aqui na plataforma, o que a gente tem aqui? Primeiro, você acessa a plataforma com seu login e senha a nível global, o que vai determinar o que eu consigo ver, o que eu não consigo ver, quais as áreas que eu consigo ver, é o meu perfil de usuário na plataforma, mas eu vou entrar em detalhes disso aí daqui a pouquinho.
Aqui em cima a gente tem um dashboard. O que eu vejo aqui no dashboard? Eu vejo toda a saúde do meu sistema, eu como usuário final aqui. Eu nem estou usando como a parte de gestão que é feita pela Cial. Estou vendo aqui eu como se fosse aqui o gestor de TI do cliente final. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo que todos os meus sites estão aqui nessa pizza. Então eu vejo aqui que eu contratei da Ciel Telecom, por exemplo, 10 localidades, 10 sites, e eu já estou vendo que os 10 estão online. Eu contratei da Ciel 55 câmeras e eu só estou vendo que 49 estão online. Então eu já consigo ver que a determinada câmera, que um determinado setor está offline. Apesar que a Ciel também vai ver isso, ela vai ser notificada, porque existe uma qualidade de serviço que a Ciel vai garantir. Então, quando uma câmera cai em determinado local, a Ciel é notificada e o cliente é notificado para que os dois tomem as devidas ações, né? Seja para substituir, seja para abrir um chamado de manutenção, seja o que for. Então, aqui você tem uma visão real da saúde de teus sistemas múltiplos sites, em todos os sites do ambiente, né, do ecossistema. Essa outra pizza aqui são câmeras que eu, como cliente final, compartilhei com alguém. Quem que é esse alguém? Às vezes é a polícia ou uma outra empresa que usa o Eagle Eye. Por exemplo, o meu vizinho também usa Eagle Eye da minha indústria e eu quero compartilhar a câmera da rua, que mostra a rua, com ele. Então, da mesma forma que a gente compartilha hoje uma pasta no Dropbox com um colega, a gente vai poder compartilhar uma determinada câmera com outras pessoas que tenham acesso à plataforma, mesmo que não seja a mesma empresa. Então aqui eu consigo gerenciar isso aqui. O que eu faço aqui também? Eu consigo ver o que está acontecendo com todos os meus sites. Aqui eu tenho o site 1 com 10 câmeras, aqui eu tenho o site 2 com 9 câmeras, eu já vejo quais estão online, quais estão desligadas, eu vejo aqui uma visão geral. Eu consigo, naquele appliance que a gente colocou lá para converter essas imagens para a nuvem, eu consigo estipular, por exemplo, que aquele equipamento não use mais do que 30% da minha internet disponível. Você não pode atrapalhar a minha rede. Então, você só vai poder usar 30% da banda que eu vou te dar aí. A gente pode também falar assim, eu só vou subir as câmeras para a nuvem, as imagens para a nuvem das 7 da noite às 6 da manhã, que é onde eu tenho menos operação na minha empresa. Então você pode determinar e parametrizar o que aquele equipamento vai usar da sua infraestrutura de transmissão e de comunicação. Eu coloco a localidade, eu vejo o que está acontecendo do ponto de vista de consumo de banda, do consumo de storage, do que cada câmera está consumindo na rede. Então a gente pode, do ponto de vista técnico, identificar por que aquela câmera está consumindo tanta banda, por que ela está consumindo tanto storage. Às vezes é uma configuração que é preciso ser feito na câmera para reduzir o ruído. Então isso são parâmetros que a gente, como prestador de tecnologia em nuvem, consegue avaliar e inclusive usar isso para reduzir custo, né? E dinamizar o sistema. Então você tem aqui uma ferramenta bem administrativa nesse ponto. Do ponto de vista das câmeras que estão conectadas naquele local, por exemplo, aqui eu tenho 10 câmeras, o que eu consigo aqui? Eu consigo simplesmente, por exemplo, adicionar múltiplas tags que eu queira para facilitar a minha busca. Então eu posso botar aqui, por exemplo, lobby, eu posso botar aqui, eu posso colocar aqui saída, eu posso colocar aqui Brasil. Então eu posso usar várias tags de forma, quando eu tenho múltiplos sites, ao invés de eu buscar pelo nome da câmera, eu busco por várias tags que me identificam aquela câmera. Eu posso também, por câmera, determinar por quanto tempo aquela câmera vai gravar. Posso, por exemplo, aqui, essa câmera está gravando 30 dias, agora eu quero que ela grave 180, ou 3 anos, ou 5 anos. Então vou colocar que essa câmera aqui grava 180 dias. Acabou. A partir de agora, ela vai gravar por 180 dias. E como eu estou usando aquele appliance que grava localmente, eu posso dizer, esse appliance, em vez de gravar 14 dias, eu só preciso de 7. Então aqui eu estou gravando 7 dias local e 180 dias na nuvem. Tudo aqui com um clique. Né?
Eu posso alterar a resolução que eu quero gravar, aqui eu estou gravando Full HD, mas eu posso pedir para gravar 4K. Eu posso aplicar analíticos, como eu falei. Então, nessa câmera aqui, eu quero adicionar um analítico de intrusão numa determinada área aqui. Então, eu venho aqui, seleciono a área que eu quero e falo, olha, se alguém entrar nessa área aqui, eu quero que seja notificado. Então, a qualquer hora do dia, eu quero que determinada pessoa seja notificada, o Jeff. Então, o Jeff e o Greg vão receber uma notificação de quando alguém entrar nessa área aqui. Agora, já nessa área do lado de cá, eu já quero que outras pessoas sejam notificadas. Então, agora aqui eu quero que ao invés daqueles 2 lá que eu selecionei, eu quero que todos sejam notificados. Então, todos vão receber uma notificação quando alguém entrar nessa área. Isso eu consigo fazer por câmera e eu posso adicionar outros analíticos, como loitering, como cruzamento de linha, como contagem, mesmo que aquela câmera na ponta não tenha essa capacidade, que isso está sendo feito pela nuvem. Tá? Ok? O que eu consigo fazer mais aqui? Vocês estão vendo aqui que tem uma barrinha aqui, ó. Tem um botão aqui de um gráfico. O que eu consigo fazer com isso? A plataforma está sempre monitorando vamos dizer assim, as informações que estão sendo geradas por aquela determinada câmera. Então, seja a informação de motion, de movimento que aquela câmera tem durante o dia. Então aqui são movimentos de dia e menos à noite. Ou seja, de um movimento que foi gerado pelo próprio analítico. Então aqui eu tive vários eventos de analítico. Cada barrinha dessa representa 1 hora. Só que para mim, eu como gestor daquela conta, estou vendo, opa, aqui tem um pico de movimento que é incomum para a minha operação. O que aconteceu naquele momento? Então, na hora que eu clico aqui na barra, a plataforma já me leva diretamente para aquela hora que eu selecionei. Então, então ela vai me levar para aquela hora. Eu vejo que, por exemplo, é uma coisa que requer uma atenção. Por exemplo, aqui eu tenho um evento que requer minha atenção ou requer que eu compartilhe isso com um colega ou com o meu supervisor. Então, o que eu faço aqui? Eu posso, que vai cruzar aí, ó. Tá. Então, o que eu posso fazer aqui? É um evento que é importante, que requer uma segunda opinião de um colega. Então, eu posso criar um link, eu clico aqui nesse botão, criei um link e mandei esse link para o meu supervisor, para o meu colega de trabalho. Ele vai clicar naquele link e o link vai levar ele para esse exato momento que ocorreu isso aqui. Então, nada de você falar, olha, vai na câmera tal, vê o dia tal, a hora tal. Não, aqui você já manda o link e ele já recebe o evento que interessa para ele. É um evento que precisa ser guardado. O que eu quero dizer como precisa ser guardado? Suponhamos que você tenha contratado aqui da Ciel Telecom para gravar essa câmera por 30 dias. Mas você quer guardar esse evento por mais de 30 dias. Que é um evento que precisa ser separado. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o download desse evento na sua máquina, ou você pode arquivar na própria nuvem. Então, cada conta tem lá um espaço em storage, um espaço dentro da nuvem, para compartilhar esses eventos e a Eagle-i nunca vai apagar aqueles eventos. Então você guardou lá aqueles eventos e no ciclo dos 30 dias vai continuar e aqueles eventos vão estar salvos. Então você pode ou arquivar ou fazer o download daquele evento. Né? O que eu consigo fazer mais aqui? Eu consigo, pelo fato do meu perfil de usuário estar vendo, eu consigo ver vários sites ao mesmo tempo. Na hora que eu clico aqui na função mapa, eu vejo todas as câmeras que eu posso ver. Então, eu clico aqui, eu vejo uma câmera na Alemanha, eu tenho aqui em Amsterdã, eu tenho aqui câmera no Japão, na Austrália. Então, eu vou clicando aqui e ele vai me levando para todas as câmeras que estão na minha conta. E se eu precisar de ver uma área específica, eu posso clicar e digitar qual é a minha área específica. Então, eu quero aqui buscar um site que eu conheço aqui. Por exemplo. Capital Factory.
Então ele já me leva para aquele site que eu estava buscando. O que eu tenho aqui? É um prédio, vários andares. Eu já consigo ver que tem aqui 4 câmeras desligadas. Tá? Então essas câmeras requerem uma atenção ou requerem uma manutenção. Se eu quiser ver as imagens delas, eu consigo clicar aqui e vejo a imagem dela. Se eu quiser falar, eu só quero ver as câmeras de um determinado andar, eu venho aqui, seleciono, só as câmeras do 8º andar vai aparecer para mim. Eu preciso de detalhes dessa câmera, eu posso clicar nela e ela me traz a resolução contratada. Se você contratou 1 megapixel, 2 megapixels, 3 megapixels, 4 megapixels, seja lá o que for, vai trazer para você na alta resolução que você contratou. Tá? Seja uma imagem ao vivo, como essa aqui, isso aqui é uma imagem ao vivo, seja uma imagem gravada para você fazer a busca de acordo com a sua necessidade. Aqui é uma imagem, as imagens gravadas, tá? Aqui, como eu falei que eu tenho acesso à plataforma de maneira global, mas eu posso simplesmente parametrizar o que cada usuário desse pode fazer na plataforma. Por exemplo, eu posso vir aqui nessa Keila aqui e falar, olha Keila, você é uma operadora de vídeo monitoramento. Então, na hora que você for para casa, você não vai acessar a plataforma. Eu posso dizer para ela aqui que ela só vai acessar nos horários de trabalho. Ou que ela só vai acessar nos dias da semana que eu habilitei para ela. Tá? Como ela é uma pessoa que monitora um determinado setor, eu vou tirar aqui a possibilidade dela ver todas as câmeras e vou selecionar somente as câmeras que interessa para ela, para a operação dela, seja uma operação de segurança, uma operação de automação, seja lá o que for, ela só vai ver o que interessa para ela, para ver onde quer que ela esteja. Eu criei layouts de visualização, então layout da expedição, layout dos halls de elevadores, layout da área de logística. A gente pode criar layouts e esses layouts eles não estão vinculados a uma determinada localidade. Você pode ter um layout de todas as recepções de todos os seus locais. Você pode criar esses layouts e designar quem pode ver cada layout de acordo com o perfil. Então ela é uma pessoa de monitoramento e eu vou retirar inclusive a capacidade que ela tem de fazer download de vídeo. Só vai poder ver vídeo ao vivo. Mas já que aquele é um administrador de TI, por exemplo, precisa ver tudo, ou é um diretor. Então a gente consegue agora habilitar várias outras perfis de usuário de acordo com o perfil daquela pessoa. Então, e essa quantidade de pessoas com acesso à plataforma não tem limite. A gente não cobra por isso. Tá? Falando um pouco de inteligência artificial, a gente acabou de lançar uma plataforma que chama Smart Video Search. O que é isso? É a capacidade que eu tenho de fazer buscas baseadas nas características físicas de 2 tipos de objetos, pessoas ou veículos. Então, pessoas eu consigo buscar por gênero da pessoa, cor da roupa de cima e de baixo e que objetos que aquela pessoa está usando. Uma bolsa, uma mochila, por exemplo. E no caso de veículos, eu classifico por tipo de veículo, caminhão, moto, bicicleta, carro, né? E a cor e algumas marcas, as principais marcas do mercado. O que é isso? Numa busca como se fosse Google aqui em cima, eu posso falar, eu quero buscar, está em inglês porque está em beta, mas o release vai ser global com todas as línguas, né? Então eu posso falar que eu quero buscar um homem com uma mochila, por exemplo. Quero buscar um homem com uma mochila. Então eu dou um enter aqui e ele vai me buscar um homem com a mochila, tentar buscar um objeto que se pareça com um homem com a mochila em todos os meus sites. Não especificamente naquele, mas aonde quer que eu queira buscar dentro do meu ambiente. Então achou aqui esse cara, achou esse aqui. Ou eu quero buscar, por exemplo, uma mulher com uma bolsa, por exemplo. Eu busquei aqui, uma mulher com uma bolsa, vamos ver o que ele acha aqui. Ele achou essa mulher aqui, achou essa aqui. Então,
É uma característica que é colocada, que é feito diretamente na nuvem, não requer do que está acontecendo localmente. E, principalmente, é uma funcionalidade que normalmente, por outros fabricantes, é cobrada. Isso aqui não tem custo. Então, a gente não vai cobrar, a Ciel não vai cobrar essa funcionalidade específica de busca por característica, busca inteligente para vocês. Posso buscar, por exemplo, um carro. Então, quero buscar aqui um Ford vermelho. Vamos ver se ele vai me achar um Ford vermelho. Achou aqui um dia 25. Então, achou um Ford vermelho. No dia 20, o que ele acha aqui? Vamos ver uma BMW aqui. Então, achou aqui uma BMW. Então, são funcionalidades que estão intrinsecamente na plataforma e que não tem custo, que eu acredito que é bastante válida para a operação de todo mundo, né? Para finalizar a questão da leitura de placa, a gente utiliza câmera local, qualquer câmera para fazer essa leitura. É claro que exige uma técnica, né, de instalação, que eu tenho bastante experiência nisso, de posicionamento, de ângulo de abertura, tudo isso. Mas que essa leitura é feita entre o appliance local e a nuvem, né? E pode ser inclusive integrado com outros bancos de dados, com Blacklist, com Whitelist e tal. E a gente já dá a placa, o local que ocorreu por exemplo, eu posso buscar aqui uma placa lá, 453 qualquer, em qualquer localidade ele me dá, não achou nenhum, vamos ver aqui. Então, ele achou alguns 123, 125 aqui, me diz a localidade, qual é a marca do veículo que está com aquela placa, qual é a cor do veículo e a placa em si. E eu com os alertas, são as funcionalidades mais básicas, né? Então, de maneira geral, baseado em tudo aquilo que eu falei, todos os pilares, todas as funcionalidades, eu acredito que é uma ferramenta que já está pronta para o mercado. E está disponível, inclusive, em parceria com a Cial, de a gente fazer provas de conceito, pilotos, onde for necessário, para mostrar na prática, na realidade de cada um, se tudo isso aqui atende às necessidades, né? Eu acho que eu consegui de maneira rápida aqui, Eric, dar uma visão mais ampla da plataforma, não é isso? Foi bola, cara. Foi bom pra caramba. A gente tem algumas perguntas aqui. Vou pegar aqui do início. Liberou o chat. Bom, gente, se vocês quiserem deixar algumas perguntas aqui enquanto isso, vai deixando, tá? Por favor. O Rodrigo, ele pergunta... Rodrigo Carvalhães. Qual a possibilidade de uma empresa, sendo um provedor local de internet, possuir storage local em um data center, em seu data center? Ainda não é possível, porque os data centers hoje são da Eagle-i. Seja data centers próprios, seja colocation, mas os data centers são gerenciados, são administrados pela Eagle-i. E a plataforma da Eagle-i roda nos próprios data centers da Eagle-i. Ele ainda até pergunta se, dentro dessa mesma pergunta, né, uma continuação, ou ainda ter a plataforma da Eagle-i instalada no data center de parceiro, acho que também não é possível, né? Não. Tá. Por enquanto não. O Leandro Ishihara, ele pergunta, eles são um provedor de internet, também podemos implantar a solução em nosso servidor para criar o nosso próprio VSaaS, que deve ser Video as a Service, né, para os clientes? Isso aqui é uma plataforma multi-tenancy, né? Ou seja, você tem multiníveis de gestão. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é a plataforma que o cliente final vê. Mas já a Ciel Telecom tem aqui a gestão onde ela enxerga vários clientes finais. Então a gente tem essa capacidade de fazer multi-tenancy, né? É possível sim. O Hermes, ele chega a perguntar que a Genetec não aprova a utilização de Hikvision por conta dos problemas surgidos com o VIF. Como foi que fizeram para operar com esse problema? A gente isola, como eu falei, aqui, quando a gente isola aquela plataforma, a câmera, mesmo que ela não seja aprovada por alguns órgãos de governo, a gente isola ela da rede. Então, o que eu estou conectando com Hike, com Dahua, com qualquer outro fabricante,
Eu posso conectar via OnVIF, eu posso conectar via RTSP. Então, a conexão que é feita entre a câmera e o bridge, ela está isolada da rede do cliente. Tá? O que a rede do cliente vai enxergar é o IP do bridge. Né? Tá, o Jacinto ele pergunta também, não observei na lista de compatibilidade o fabricante Intelbras, muito utilizado no mercado doméstico. Apresenta alguma compatibilidade? Intelbras, muitos de nós sabemos que tem o core da Dahua, né? Eu tenho no Brasil vários sistemas rodando com câmera Intelbras, inclusive com alguns DVRs também, mas é possível. Sendo OnVIF ou RTSP, a gente recebe. Se não está na lista de compatibilidade, a gente faz estar. Tá. O Ricardo Souza, ele pergunta se tem alguma possibilidade de alteração do idioma na nuvem da EagleEye. Não, aqui eu estou mostrando em inglês, mas tem 7 línguas. Legal. Você vira aqui no meu perfil aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Tem várias línguas aqui, inclusive Legal. português do Brasil. Ótimo. Aí tem uma última pergunta aqui que é do Caio Gomes. Ele pergunta se esses analíticos eles são neurais ou se eles exigem calibração. Não exige calibração, são neurais, mas é claro que a gente sempre gosta e é possível, antes de você adquirir aqueles analíticos, de você testar a performance. Então, se você tem uma situação em que você tem lá a câmera, que você contratou a sua subscrição lá de gravação, de tantos dias que você quer. Eu quero aplicar um analítico. Posso testar antes? Você testa, a Ciel vai liberar essas subscrições para você por um determinado período. Se a performance for de acordo com a sua necessidade, você aplica para aquele analítico. Se não, você descarta. Mas vale lembrar que a gente tem essa quantidade de analíticos, mas a gente tem uma integração com analíticos de terceiro enorme. A gente tem integração com empresas específicas que fazem determinados analíticos que agregam valor, né, na operação. Tá? Esse é o que a gente consegue fazer nesse ambiente que a gente está aqui. Esses 5 que eu falei, mais o de busca inteligente. Né? Legal. Aí o Caio ele fez mais uma pergunta aqui também relacionada ao analítico. Se ele é processado na nuvem ou no bridge? Ambos. Não é na câmera, é processado no bridge e na nuvem, não na câmera. Por isso que a Ciel faz um cálculo para saber, por exemplo, qual bridge utilizar em determinada situação. A gente tem uma série de bridges. Eu tenho um bridge que vai de 20 câmeras 4K até 500 câmeras 4K. Então tem uma série de bridges aí no meio e que a gente faz o cálculo de acordo com cada localidade, qual é o bridge certo para cada localidade. Legal. Essas foram as perguntas, acho que foi bem bacana, tivemos uma participação muito bacana no número de pessoas, acho que as perguntas também refletem o quanto interessante foi o webinar. Eu quero deixar muito claro, se vocês se interessaram pela plataforma, se interessaram pela solução, entre em contato com a Ciel Telecom. A Ciel Telecom é a ponte entre vocês, o cliente final, que querem ter a solução, e a EagleEye. Então, somos nós os integradores parceiros. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de vendas. Como eu falei lá no início, a nossa equipe é bastante capacitada para ajudar com relação aos cálculos. O cálculo do projeto de segurança não é nada simples, né? Eu achei, quando eu era super leigo, é só colocar uma câmera ali, outra ali, coloca umas 100 câmeras, não faz diferença nenhuma, mas é uma série de coisas que fazem total diferença quando você está fazendo um projeto onde você tem uma escalabilidade de câmeras muito grande. Então, é necessário você ter um integrador que consiga ajudá-los nesse ponto de vista. E eu acho que é isso, acho que essa é a mensagem de hoje. Foi muito legal a apresentação, acho que justamente pelo fato de você ter entrado dentro da plataforma, acho que isso ajuda também a elucidar as pessoas o quão simples e fácil de utilizar a plataforma. É importante isso, né? Não é só do ponto de vista que ela faz várias coisas. Tudo bem, é interessante ela fazer várias coisas, mas é simples de usar? Tem que ser Às fácil vezes de não usar, é, né? É intuitivo. E assim, como eu volto a falar, a gente fica à disposição para
entender o perfil de cada necessidade. Se precisar fazer piloto, a gente vai fazer piloto junto, a gente vai liberar as subscrições pelo período de piloto que for necessário. O time da Eagle Eye está junto com o time da Cial, a gente vai trabalhar junto para setar uma solução ideal para cada situação, né? E todo, como você falou, né? As a service, Legal. de ponta a ponta. Legal, fechou, fechamos. Terminaram as Fechou? perguntas, fechou. Quero agradecer, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Posso compartilhar, quem quiser aí, só pedir o vídeo. Normalmente a gente coloca os vídeos também no nosso canal no YouTube, então fica disponível. A apresentação também, se vocês quiserem, a gente consegue disponibilizar a apresentação, Zé? Sim, claro. Legal, legal. Então, acho que é isso, gente. Obrigado novamente, Zé. Obrigado aí pelo tempo, obrigado aí por estar junto com a Valeu, gente. Vamos pessoal. fazer mais no futuro. Esse tipo de solução que a gente precisa apresentar para o mercado, para onde o mercado está indo. Então, cada vez mais, quanto mais a gente conseguir mostrar esse tipo de solução, principalmente em nuvem, que é justamente onde o mercado, acho que a tecnologia está indo para a nuvem, é importante demonstrar para as pessoas. Então, Tá uma obrigado, cara. migração Obrigado. muito forte, assim, eu acho que se tem que pegar onda aí, porque a coisa vai Para não ficar para ficar. trás. É isso. Show? Legal, gente. Muita gente aqui agradecendo, Zé. Excelente, o Alexandre, Valeu, Jair, obrigado, valeu. pessoal. Obrigado Ricardo, todo mesmo. mundo gostou pra caramba. E valeu novamente. Valeu, Zé. Obrigado, Um pessoal. abração. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.